Em nosso estudo de hoje, a lição 78 do livro Justiça Divina tem por título Tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas, contudo, apesar das imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem silenciosas do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar, por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia infecundo e capaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhe presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro da germinação e do crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltada contra aqueles que deturpam a essência dos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhe formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. É interessante que a lição de hoje, eu tenho uma filha que ela está com 14 anos de idade e que ela, agora recentemente, chegou perto de mim, primeiro veio me perguntar quanto que eu ganhava. Eu falei, por que você está perguntando isso, filha? Ah, não, pai, porque eu estou com vontade de ser veterinária, mas eu não queria ser veterinária e não ter dinheiro. Eu falei para ela, ué, mas eu conheço veterinários que conseguem, sim, ter até um salário bom, filha. Mas o conselho que eu te dou de pai, né? Você tem que escolher uma coisa que você ame fazer, uma coisa que você goste muito de fazer. Porque você fazendo essa coisa que você ame muito, vai ser feliz. Às vezes é melhor ganhar um pouquinho menos do que ganhar muito mais e ficar com depressão porque não gosta da atribuição que você tem para fazer. O Emmanuel hoje ele vem falar das pessoas que se afastam do trabalho e que o Emmanuel ele marca a minha vida de maneira definitiva quando eu tive acesso a uma lição dele, há coisa de 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos, em que ele fala assim, nunca se afaste das tarefas que você tenha para realizar sob o pretexto, a alegação de imperfeição. Não faça isso jamais. Não existe perfeição na Terra, então a gente vai escolher uma tarefa e vamos fazer aquela tarefa dentro da medida que a gente puder fazer e com o tempo as coisas vão se aperfeiçoando porque a repetição, a dedicação a determinada tarefa vai te levando à excelência do serviço a ser prestado com o tempo, com calma. Mas nunca alegue essa questão da imperfeição para dizer que você não vai trabalhar, né? E ele bota aqui, ó, nunca te afirmes à margem, né? Eu estou fora de tudo, nem por inútil, nem alegues impedimento. O que acontece é que muitas das vezes a gente está querendo determinadas funções, e determinadas funções até que não tem a ver com o que a gente tem, né, já de afinidade, já tem preparo para isso, já tem predisposição a isso. A gente fica querendo coisas novas sob o pretexto de que quer ganhar um patrimônio maior, porque aqui na Terra a gente fica sendo iludido o tempo todo. Se a gente for parar para conversar com qualquer pessoa, as pessoas querem ter um salário que ganha muito dinheiro, que trabalhe pouco para sobrar tempo para os prazeres materiais. O prazer de você estar aí indo para a praia, indo para as festas, entorpecendo o corpo, que vai atrapalhar o espírito e vai trazer consequências até graves para o espírito. Então a gente tem que começar a pensar nisso, falar, não, o ideal, a gente precisamos todos de descanso, sim, precisamos. Mas o ideal é que cada um abrace uma tarefa que você goste de fazer
E aquela frase, né, maravilhosa, né? Escolha um trabalho que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Você vai se divertir. Porque eu posso dizer com relação a mim que 99% das coisas que eu faço hoje são coisas que eu amo fazer. Aí algumas pessoas falam, você é louco, olha a sua agenda como é que fica. Não, mas o prazer que eu tenho em trabalhar com música, né? Quando você chega num determinado lugar e você fala assim, eu não quero cantar o que eu quero cantar para trazer um pouquinho de paz para as pessoas que estão aqui. Então eu procuro observar mais ou menos qual é o estilo musical que a pessoa gosta, depois selecionar letras de música que vão trazer paz, vão trazer calma e começar a cantar aquelas músicas. Não tem preço isso. Aí emenda numa palestra espírita. A palestra espírita, então, nem se fala, porque a gente está o tempo todo em companhia dos espíritos quando a gente vai utilizar a oratória e chegando no coração das pessoas. A recepção, na hora que você termina a palestra, sempre vem alguém na sua direção. Muito obrigado, aquilo foi dito para mim. Falei, porque aqui eu me coloquei como instrumento, os espíritos estão me aproveitando para chegar no coração das pessoas. Não tem preço. Quando você faz uma coisa que você gosta de verdade, mesmo que o retorno financeiro não seja aquele que você pensaria, aí você vai estar feliz. Agora, você abandonar a tarefa, você vai entrar naquele velho discurso, mente vazia, oficina do obsessor. E o Emmanuel vem falar para a gente, você imagina o seguinte, se na natureza, se os vermes param de trabalhar, o solo vai ficar ressecado. Se as sementes desistissem do trabalho de germinação, o que eu ia contar? A gente não ia mais ter frutos. Não ia ter. Ele dá vários exemplos aqui na natureza, falando de coisas que aparentemente para a gente são pequenas, porque a gente às vezes quer, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente queria desempenhar grandes funções, né? E eu aprendi isso até com os espíritos mesmo. Vi gente falando assim, mas deve ser tão bonito você ter um trabalho igual o do Chico Xavier. Será, gente? A missão do Chico Xavier foi uma, a nossa é outra, completamente diferente. Pode ser que a gente, se preparando com calma, mais lá para frente, pode ser que a gente tenha até a oportunidade de desempenhar algumas missões maiores, mas o Chico Xavier, ele surpreende a gente quando ele diz no programa Pinga Fogo que o Emmanuel lembra ele o tempo todo que ele fez mau uso da inteligência no passado e que nessa encarnação que ele teve aqui agora, ele estava doando 100% para os espíritos. Ele se compara sapo com a vela na cabeça, a vela é mediunidade, apagou a vela, fica só o sapo. As pessoas pensam que é humildade, né? Ele está sendo humilde demais. Não, o Chico está falando sobre a realidade dele com lucidez e fez um trabalho maravilhoso, desempenhou um trabalho maravilhoso. A questão toda é que às vezes a gente tem o trabalho de cuidar de um filho, né? E às vezes também abandona também esse trabalho, como ele vem dizendo aqui para a gente na lição. A gente tem que começar a se compenetrar. Eu estou aqui para quê? Aonde eu posso ser útil? O que eu posso fazer de diferença aí? É para um grupo pequeno, é para um grupo maior. Vamos fazer a diferença? Porque todos, sem exceção, começam com um tijolinho, começam com um grãozinho de areia. Todos. Até mesmo o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele falava assim, eu estou aqui em Pedro Leopoldo, quando ele saiu de Pedro Leopoldo, ele foi para Uberaba, ele começou a receber muitas visitas. Eu humanamente só aguento atender 60 pessoas. E 60 pessoas ele varava à madrugada. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no trabalho chamado Correio de Amor. Mas não podia atender mais do que 60, porque também tem um limite humano. Mas ele colocou ali um limite que também já vai bastante além das forças físicas. O Chico Xavier dormia muito pouco. Mas estava ali cumprindo o seu papel. E um exemplo maior que ele deixa, já que é o exemplo que a gente traz no nosso coração, é quando ele estava ficando mais idoso e que as enfermidades chegavam, as limitações físicas chegavam, ele falava, eu não posso mais produzir a mesma coisa que eu produzia antes, mas que eu produza aquilo que ainda a minha limitação permite. Se for metade do que era antes, se for a 10ª parte do que era antes, eu me emociono, por exemplo, quando vejo uma imagem do Chico já com seus 90, ele desencarnou com 92, ele fazendo a psicografia de maneira bem lentinha, bem devagarinho, mas fazendo a psicografia, que foi o trabalho que ele se propôs a fazer e vem fazer com excelência. E o nosso trabalho, a gente está largando por qualquer coisa? Será que a gente não pode aperfeiçoar cada vez mais? A gente não pode cada vez mais buscar, colocar à disposição do próximo, procurar promover o alívio e o bem-estar de todos que estão ao nosso redor?
Fica aí a reflexão para a gente. Muito obrigado, Emmanuel, por mais essa reflexão e esse estudo.